paz do Senhor, meus amados. Hoje eu venho falar sobre jejum, né? A palavra se encontra em Mateus, capítulo 9, versículo 14. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: pode porventura andar triste os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que eles serão tirados do esposo, e então jejuarão. Então, aqui é a palavra de Deus, Jesus está falando que é obrigação do crente, do evangélico, ele jejuar, né? O jejum aqui, ele significa uma dependência, uma falta, uma vontade de Deus, de Jesus Cristo presente nas nossas vidas, né? Porque se a gente formos pensar uma coisa, a carne é pó, ela vai voltar para o pó. O Espírito é de Deus. Quando nós fecharmos os olhos aqui, que Deus recolher, o Espírito vai voltar para Deus. Aí o que é que vai se restar? A alma. Essa é a nossa preocupação, é a alma. Nós temos que nos preocupar tanto com a nossa alma, como com a alma das outras pessoas, a qual Jesus Cristo derramou o seu sangue, né? A nossa preocupação é a alma. Espírito é de Deus. Quando nós morrer, vai para Deus. Mas existe uma coisa que a gente temos que fazer em prol do Espírito, que é fortalecê-lo. E a gente só vamos fortalecer o Espírito se a gente nos consagrarmos, se a gente lutar contra a nossa carne, né? A palavra ensina que a luta não é contra a carne, nem contra, né, o mundo, mas contra a potestade, os principados. Mas se nós não tirarmos um tempo para nos purificarmos, para tirar tudo que a carne nos puxa para baixo, que a carne ela serve como uma âncora. Vamos supor, nós somos um navio e a nossa âncora é a carne, ela que nos deixa preso a esse plano terreno. Se a gente não fortalecer o espírito, né, para que ele possa nos dar força, para que a nossa alma possa ter livre escolha, a gente vai acabar sendo corrompido pela carne. E isso aí é a forma da gente fortalecer o espírito, é nada mais, nada menos que nos consagrando e jejuando da forma que Jesus Cristo, ele nos ensina aqui. E que o jejum, ele é essa necessidade, essa falta, essa vontade de estar com Jesus Cristo presente nas nossas vidas, né? Aí, aqui em Mateus também, versículo 17, capítulo 19 e 20, é aquela passagem do lunático, onde, né, o lunático é curado. E os discípulos, eles não conseguem expulsar o demônio, né, aquela entidade que está deixando o rapaz louco. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-los? E Jesus disse-lhe: por causa da vossa pouca fé. Porque, em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa de lá para cá, e ele passará, e nada a vós será impossível. Mas essa caça de demônio não se expulsa senão por oração e pelo jejum, né? Jesus aqui não está dizendo que aquele demônio exclusivamente, se eles tivessem jejuado, eles expulsaram, não. Jesus estava dizendo que para a gente termos o poder do Espírito, para que Deus possa mandar o Espírito, o poder do Espírito, como ele mandou lá no
no dia de Pentecoste, só se a gente nos santificarmos, só se a gente orarmos e buscarmos e pedirmos a Deus, né, o poder do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nós já temos, né? Muita gente ora, Senhor, manda o teu Espírito, misericórdia. Se você não tiver Espírito Santo, você já está morto, né? Porque o Espírito é a nossa vida. Se você não tiver com o Espírito Santo, o fogo de Deus, você está morto. Porque é exatamente no momento em que Deus criou Adão, ele já soprou o Espírito em Adão, na narina de Adão. Então, o que aconteceu no dia de Pentecostes, se a gente formos ver ao pé da letra, foi o poder, o revestimento do poder sobre aquelas pessoas, sobre o Espírito que ele já tinha. Deus derramou o poder verdadeiro, né? O poder de Deus naquelas pessoas, por causa de que eles estavam buscando, eles estavam se santificando, eles estavam se consagrando para Deus, fazendo um jejum verdadeiro, que esse jejum ele tem que ser direcionadamente apenas para Deus. Muita gente faz jejum, jejuma, de maneira errônea, de maneira muito errada. Só jejuam quando estão necessitando de uma bênção. E o jejum, meus amados, não é moeda de troca. O jejum, ele é uma forma que a gente temos, né? A principal forma que a gente temos de sermos agraciados com o poder do Espírito Santo. Que Deus, pela sua misericórdia, venha a nos revestir o Espírito que a gente já tem com o poder absoluto para que a gente possamos expulsar os demônios, curar as pessoas, temos o dom de falarmos claramente a palavra de Deus, para que possamos tocar no coração daquelas pessoas que estão se perdendo nesse mundo aí, que só traz desgosto para Deus, que só traz tristeza para Deus, um mundo onde está todo corrompido, que a gente só temos que esperar a hora que Jesus Cristo venha buscar o seu povo, porque a palavra que a gente já conhece diz que quando a humanidade estiver como o tempo de Noé, é o tempo que Jesus vai vir buscar a sua igreja. E se a gente formos ver, está igual, já está igual, é violência, é prostituição, homossexualismo, tudo que não agrada a Deus, como naquela época, está acontecendo hoje e de uma proporção muito grande, né? A gente vemos aí escândalos e mais escândalos dentro das igrejas, o povo estão preocupado mais com os bens materiais, esquecendo que Deus já tem a data certa para que a consumação das profecias se cumpra, e o povo não está nem aí. Então, aí o que a gente tem que fazer é, para sermos revestidos de poder e termos autoridade de Deus, temos a palavra de Deus na nossa boca, a gente temos que fazer o que Jesus Cristo nos ensinou, através da Bíblia, através dos seus discípulos, que um jejum santo, um jejum direcionado a Deus, né? Não moeda de troca, ou fazer igual outras religiões aí, que costumam tirar um dia no ano para jejuar, jejua até meio-dia e depois come que só uns animais, né? E diz que é uma sexta-feira da paixão. E se a paixão, meus amados, é carnal, a gente temos que ver, tirar tudo que tem aparência do mal. A palavra diz, apartai-vos de tudo que aparenta o mal. Então, se paixão é carnal, não é santa. Então, o que é santo é amor. Então, a gente temos que obedecer, amar a Deus, obedecer as Escrituras, amar o próximo a nós mesmos, nos consagrarmos verdadeiramente, assim como Jesus Cristo nos ensinou, e com certeza as bênçãos se recairão sobre vocês. Por quê? Porque nós, como eu já falei em vídeos anteriores, o que Jesus pediu para nós foi que nós orássemos um pelos outros,
né? Pedimos bênçãos a Deus para os nossos irmãos. Aí sim, essa é uma oração que que Deus vai ouvir, porque você está preocupado com o seu próximo. Você está mostrando para Deus que a sua preocupação é com o seu próximo. E Deus, Ele vai se agradar disso. E não é preciso você chegar e colocar a sua vida, oh meu Deus, eu necessito disso, eu quero isso, me dá isso. Não, porque Deus, Ele conhece você. Deus, ele sonda os seus pensamentos, sabe a sua necessidade. Então, a nossa obrigação é orar pelos outros, é buscarmos os outros que estão perdidos ali, para que eles possam vir fazer parte do rebanho de pessoas salvas, das ovelhas, fazer parte do corpo de Cristo, né? É essa a vontade que Deus quer que a gente faça. E Ele se agrada muito disso. Não adianta a gente falar um monte de palavras e dirigida ao vento. Porque se você não estiver em total comunhão com Deus, santo, se santificando, como eu já falei, suas palavras vão ser vãs. Umas orações que não vão nem passar do teto. Mas se você estiver consagrado a Deus, com um verdadeiro jejum de purificação, que é o que Deus quer, um jejum purificador, né? E pararmos de nos preocupar com o Espírito. O Espírito é de Deus, a gente tem que nos preocupar com o poder que Deus tem que derramar sobre o seu Espírito, para que a gente possamos fazer a obra de Deus, né? Com mais vínculo, com a certeza que a gente vamos ser abençoados, que Deus vai nos ouvir, né? Porque o Espírito Santo já está conosco, já, né? É confirmado por Deus no Jardim do Éden, confirmado por Jesus Cristo no dia de Pentecostes, né? O que a gente necessita mesmo é do poder, e a gente só vamos ter o poder se a gente fizermos de acordo com o que está escrito na Bíblia. E que Deus abençoe cada um, e a paz do Senhor. E ore por mim, que eu estou orando por todo mundo. Quando Deus vier, eu creio que vamos nos encontrar tudo na glória, em nome de Jesus. Amém?